Ok, penso que já está a gravar agora neste momento. Uhum. Ok, então como dizia há pouco, gostava de saber só se já tiveram contacto com meditação, se não tiveram, e de que sítio do país é que estão, ou se calhar de fora do país, de onde é que estão a assistir a este workshop, só para ter assim uma ideia. Chaves, Lisboa, Cascais, há pessoas que já tiveram contacto, outras nem tanto. Almancil, Açores, uau, Portel. Ok, já temos aqui pessoas que já me conhecem através destes workshops, fantástico. Há quem já tenha mais experiência de meditação, que medite todos os dias, na Samá, sem nenhuma experiência. Ok. E então vou começar também por desativar o som dos participantes. Ok. E gostava de referir que este workshop vai começar por uma pequena prática de meditação, depois uma parte mais positiva em que eu vou falar um bocadinho sobre este tema que lhes proponho, da via de espiritualidade, e depois então no final vou deixar um espacinho para que alguém que queira partilhar, colocar questões, esteja à vontade para usar esse tempo, para colocar alguma dúvida, partilhar, enfim, alguma coisa que levou daqui, alguma coisa que experienciou. Então é uma oportunidade assim no final. Então, para começar, gostava se calhar, de me apresentar. Algumas pessoas, se calhar, já me conhecem, outras nem tanto. Eu chamo-me Felipe, eu faço parte deste projeto que é o Compassivamente, que pretende trazer a meditação, a psicoterapia, textos contemplativos às pessoas. Um, eu comecei a meditar há cerca de 8 anos, numa altura em que sentia-me assim um bocadinho sem chão, um bocadinho sem propósito na minha vida, e penso que a minha vida estava bastante bem organizada em termos das conquistas mais materiais, em termos de já tinha comprado uma casa, tinha tirado um curso superior, tinha um emprego estável, mas calhar faltava-me algo mais, faltava-me sim qualquer coisa que me ajudasse a relacionar-me com a vida de forma a sentir mais propósito, hum, mais em contacto também com valores que ressoassem verdadeiros para mim. Então, depois, naquela altura, cerca de 8, 9 anos, descobri a meditação, e em particular na tradição budista, e foi uma experiência que senti logo assim como algo, para já, bastante diferente do que estava habituado, porque eu, sendo uma pessoa assim muito racional, muito a viver se calhar daqui para cima, muito no mundo das ideias e do raciocínio, a descoberta de equilibrar isso mais com o sentir, mais mundo emocional, um, mais no corpo, mais enraizado. Foi assim uma descoberta fantástica e foi assim, acho que das primeiras coisas assim que senti como reveladora na altura e que me fez muito sentido. Um, eu depois comecei a levar a meditação cada vez mais a sério, fiz mais cursos, fiz muitos retiros, inclusive eu tive a oportunidade de fazer um retiro no Nepal, que foi uma experiência muito enriquecedora, em contacto com uma tradição budista tibetana, e tenho meditado muito ligado à tradição budista, na tradição Theravada, mais na tradição Theravada do que propriamente na Mahayana, mas a verdade é que eu tento trazer o ensino da meditação mais na vertente do mindfulness, mais numa vertente secular e não ligada a religiões, a esta ou aquela religião. E nesse sentido gostava também de referir que a meditação é uma proposta de caminho de espiritualidade que não tem que estar ligada a uma religião. Eu uso aqui a figura do Buda e do Jesus Cristo aqui nesta apresentação mais como uma forma de apontar exemplos ou possibilidades do que propriamente estar aqui. Acho que minha ligação caiu, entretanto, conseguem-me ouvir agora? Ok.
Pois, não sei o que é que aconteceu, parece que houve aqui algum problema, se calhar, com a internet. Agora já me estão a conseguir ouvir, não é? Ok. Provavelmente foi um problema da internet aqui, espero que não se volte a repetir. Então, como eu referia, eu tento ensinar, tento trazer a prática da meditação numa vertente mais desligada da religiosidade, para que seja mais acessível ao maior número de pessoas possível. Eu de vez em quando, se calhar, vou-lhes perguntando se me estão a ouvir, ou então se alguém notar assim alguma dificuldade, peço-lhes que escrevam aí no bate-papo, de forma a que não percam. Ok, estão a ouvir. Ok. E então, por que falar da prática de meditação como uma via de espiritualidade? Eu parece-me que é importante trazer também este aspecto, porque principalmente nos dias de hoje, e em particular com a meditação mindfulness, o que é trazido é muito os benefícios que se conseguem colher da meditação, muito na perspectiva de benefícios fisiológicos, psicológicos, e em particular no que toca à gestão da ansiedade e do stress. Então parece-me que é importante perceber que a meditação pode ser muito mais do que isso. E só a gestão da ansiedade e do stress, por si só, já são assim, um benefício gigante e que nos faz mesmo muita falta nos dias de hoje, com as vidas que nós levamos, com a cultura aceleradíssima que nós levamos, em particular agora que neste contexto de pandemia, em que a Organização Mundial de Saúde prevê que caso as pessoas não tenham algum cuidado, não tenham algum tipo de prevenção, de se cuidar em termos psicológicos, em termos físicos, emocionais, o que se prevê é que um terço das pessoas da população mundial venham a desenvolver algum tipo de transtorno mental, ou do foro das ansiedades, ou depressão, ou dificuldades com dormir. Mas a verdade é que este contexto em que estamos agora a viver é particularmente desafiador. Por isso não é descartar também essa porta de entrada para a meditação, que é as pessoas quererem ter uma ferramenta para gerir a ansiedade e o stress, mas a verdade é que a prática da meditação, nos contextos em que sempre foi praticada, em tradições contemplativas e religiosas, sempre foi vista mais como uma porta e um caminho de realização espiritual, enquanto que a gestão da ansiedade, do stress, tudo isso sempre foram vistos quase como que efeitos secundários ou consequências. Um, então, a minha proposta é um bocado olhar para esta prática de meditação como um caminho de desenvolvimento espiritual. Mas para começarmos, gostava de os convidar já a mergulhar numa prática de meditação. Então, convidando-os a colocarem-se numa postura confortável. Quando digo confortável, pode ser sentado numa cadeira, num sofá, no chão, como lhes fizer mais sentido. E o que vamos procurar com a postura é que haja aqui um equilíbrio entre, por um lado, uma certa abertura à experiência, que o corpo possa estar, perdão, entregue à gravidade, que se possa, de alguma forma, até convidar um certo relaxamento, mas por outro lado também é importante que haja um contacto com vitalidade, com energia, com empenho, até assim uma certa dignidade assim na nossa postura. Isso ajuda a haver assim energia para notarmos o que é que está a acontecer na nossa experiência. Então, para isso, convido-os a colocar os pés bem assentos no chão, se possível com os pés descalços, para sentir ainda melhor o chão, de forma a enraizar o nosso corpo. E convido-os a. As mãos podem ficar em repouso em cima das mãos, em cima das pernas, das coxas, ou no colo, uma mão em cima da outra. Os ombros podem vir ligeiramente para trás, com as costas direitas. Ajuda ou desencostarem-se das costas da cadeira para tentar que a coluna esteja direita, ou então colocando uma almofada na zona lombar, para sentirem assim algum apoio. E depois a cabeça ergue-se, alinhada com este eixo da coluna, fazendo assim quase como que uma ligação entre a terra e o céu. Portanto, há aqui um eixo que liga
desde baixo, desde a terra até ao céu. E nesse aspecto o nosso corpo é quase como que um instrumento de mediação espiritual entre o terreno e o transcendente. E se for confortável para vocês fechando os olhos, ou ficando com os olhos abertos, fixando um ponto assim um pouco mais para baixo, de forma a não haver assim distrações, e relembrando que a prática que eu vou guiar, na verdade é um convite, e se sentirem em algum momento que alguma das instruções começa a trazer assim uma experiência difícil, sentirem-se mais desorganizados, sentirem assim alguma agitação, estejam perfeitamente à vontade para abrir os olhos, olhar assim um pouco à vossa volta, voltar a olhar o ambiente, ou então, se fizer sentido também, desviando a atenção para uma zona do corpo que seja segura, que sintam que dá estabilidade. Pode ser, por exemplo, os pés em contacto com o chão. É importante que sintam que há assim algum sentido de confiança e de segurança na vossa prática. Então, dito isto e cuidando dos aspectos da nossa postura, quero convidá-los a abandonar todos os afazeres. A proposta agora é simplesmente notar. E a proposta da meditação em particular é muito mais no campo do sentir do que propriamente no campo do pensar. Então vamos convidando a nossa atenção a vir ao corpo e a notar como é que se encontra este corpo neste momento. É quase como que um convite para regressarmos a casa, esta nossa primeira casa, que é o corpo. E sem corpo não há prática espiritual. O corpo é o alicerce deste caminho de aprofundar. Vamos trazendo esta atenção que nota ao corpo, quase como se estivéssemos a ir na direção de alguém que conhecemos intimamente e que já não visitávamos há algum tempo. Então vamos convidando esta atenção que nota a vir à nossa presença. E quando levamos a atenção ao corpo, é normalmente incontornável encontrarmos a respiração. Então o convite é levarmos a atenção à respiração numa zona do corpo em que seja fácil seguir toda a continuidade deste movimento. E vamos respirando, sem necessidade de controlar o que quer que seja. O convite é simplesmente notar, levar esta atenção que nota, a sintonizar um pouco mais com a respiração e tentar acompanhar toda a duração deste processo. E é perfeitamente natural que ao fim de alguns instantes a nossa atenção já se tenha dispersado, demos por nós perdidos num pensamento, numa história, e isto é perfeitamente natural, isto é a natureza da nossa mente, andar sempre a correr de estímulo em estímulo. Então, quando notarmos que nos distraímos, esse é um momento em que voltamos a despertar deste piloto automático em que nos encontramos tanto tempo. E então aí podemos voltar a convidar a atenção ao corpo e voltar a sintonizar com a respiração.
E o melhor que conseguirmos, vamos tentando acompanhar toda a duração da inspiração, depois aquele momento da pausa em que começamos depois a soltar o ar e depois o movimento da expiração, tentando acompanhar também toda a sua duração. Se possível, trazendo uma atitude de curiosidade, quase como se fosse a primeira vez que estamos a notar este corpo a respirar. Se calhar para alguns de nós é a primeira vez que notamos, assim com esta qualidade de atenção, como é que o corpo respira. E ao fim de uns instantes, é perfeitamente natural que a nossa atenção já se tenha perdido novamente em alguma história, numa memória do passado, ou quem sabe numa preocupação de algo que está para vir. Então é importante também reconhecer para onde foi a atenção, notar esse pensamento e depois largar o pensamento, convidar a atenção de volta ao corpo. E quando notamos que nos distraímos, é importante não entrar em luta ou em resistência, ou acharmos que não estamos a conseguir meditar, porque na verdade a prática de meditação é isto. A nossa atenção perde-se e voltamos a reencontrá-la. Como é que seria por momentos irmos ao encontro da nossa experiência, irmos ao encontro do que está presente, sem uma expectativa, sem um plano, para dar todo o espaço às coisas tal como estão? Como é que seria este momento sem crítica, sem julgamento, fazendo as pazes com o momento presente? A proposta é, com cada respiração, irmos criando um pouco mais de espaço, para irmos saindo um bocado daquele nosso lado que está muito habituado a pensar e a resolver tudo através do pensamento, como se a vida fosse uma sequência de problemas a serem resolvidos ou de tarefas a serem realizadas, lembrando que este estar aqui sentados chega, este notar a respiração chega, para o propósito de trazer mais consciência a esta vida, este respirar chega. Será que é possível ir ao encontro e dar espaço até, para o caso de haver assim agitação, para o caso de haver assim muitos pensamentos, dar espaço até para isso poder estar. Se calhar talvez consigamos notar que os pensamentos não são assim um fluxo tão contínuo. Se calhar há assim um espaçozinho que de vez em quando se abre entre pensamentos, um espaço por onde consegue emergir esta luz de consciência.
E a nossa atenção pode perder-se 1, 10, 200 vezes, e 200 vezes com toda a paciência, com toda a gentileza, sem entrar em luta, voltamos a convidar a atenção a regressar ao corpo, à respiração, dando uma oportunidade à nossa mente de criar aqui um novo hábito, de estar mais centrada, de estar mais presente. E esta respiração é a nossa âncora para estarmos aqui mais em contacto com o momento presente. Vão haver sempre estímulos a puxar a nossa atenção, mas a nossa motivação, a nossa intenção é colocar o foco da atenção na respiração. Quase como quem está a apontar uma lanterna para esta parte da nossa experiência. Não quer dizer que não continuem a surgir pensamentos, sons, sensações, mas tudo isso fica um pouco mais assim na periferia da consciência, fica assim um pouco mais em pano de fundo. E vamos respirando, permitindo. A prática da meditação tem muito que ver com contactar, tomar conhecimento e permitir. Permitir até as emoções, as sensações mais difíceis, dando espaço, acolhendo, mas lembrando sempre que têm na vossa mão a possibilidade de, a qualquer momento, poder abrir os olhos, se sentirem que é mais seguro, mais confortável, ou desviar a atenção para uma zona do corpo que sintam mais estável. A proposta da meditação é muito de ir ao encontro da nossa experiência e contactar o desagradável na medida em que for sendo possível para nós. E nestes últimos momentos da prática, gostava de lhes ler um poema do Miguel Torga que diz assim: Não são pepitas de ouro que procuro, ouro dentro de mim, terra singela. Busco apenas aquela universal riqueza do homem que revolve a solidão. O tesouro sagrado de nenhuma certeza, soterrado por 1000 certezas de aluvião. Cavo, lavo, peneiro, mas só quero a fortuna de me encontrar. Poeta antes dos versos e sede antes da fonte. Puro como um deserto, inteiramente nu e descoberto. Pouco e pouco vamos terminando esta pequena prática e vamos começando a convidar algum movimento ao corpo, talvez mexendo um pouco os pés e as mãos. E quando se sentirem confortáveis, abrindo os olhos, talvez olhando um pouco à nossa volta, assim, o ambiente em que nos encontramos, se calhar com uma qualidade de atenção diferente, se calhar um pouco mais presentes. Eu gostava agora de compartilhar com vocês aqui uns slides, deixem-me ver se consigo. Uhum. Ok. Então eu preparei aqui meia dúzia de slides para me ajudar assim a navegar um pouco por este tema e espero neste pouco tempo que temos trazer-lhe assim estes conceitos que me parece que são muito importantes
nesta proposta de caminho de espiritualidade. Então, gostava de começar por falar sobre a meditação e de duas vertentes da meditação. E uma das vertentes incontornáveis é este treino de atenção que estivemos agora a fazer. Neste caso, estivemos a usar como objeto de atenção a respiração e o corpo. E é uma parte fundamental do treino da meditação que tem que ver com começarmos a criar um hábito e um condicionamento diferente na nossa mente, de conseguir ter uma certa estabilidade, de notar a nossa experiência. Esta proposta é bastante simples, mas na verdade é das coisas mais difíceis a que um ser humano se pode propor, na verdade. E isto fica muito presente quando fechamos os olhos e levamos a atenção mais para o nosso campo de experiência interior. E tiveram com certeza a oportunidade de comprovar que ao fim dos instantes a nossa atenção foge para todo o tipo de estímulos, seja um som que surge, seja a lista do supermercado que ficou por completar, seja um e-mail que ficou por enviar, ou se calhar uma memória de há um ano atrás, ou uma preocupação com o que vai acontecer amanhã ou na semana que vem. Então a nossa atenção está sempre a saltitar de estímulo em estímulo. E em particular com as vidas atarefadas que nós levamos e com a nossa cultura que é muito em torno de fazer e da hiperprodutividade e do hiperconsumismo. Consumismo até em termos de informação, nós consumimos por vezes informação demasiada, muito em quantidade e em pouca qualidade também. Então este treino de atenção é fulcral na prática da meditação, porque é o que permite depois estabilidade suficiente para investigarmos a causalidade da nossa experiência, investigarmos se determinado estado mental, colocar ali a atenção, colocar ali a nossa energia, promove sofrimento, promove felicidade. Então este, sem dúvida, é um dos aspectos fulcrais, esta tomada de consciência. Então meditar é ir trazendo esta luz de consciência que nota à nossa experiência. E depois um outro aspecto é a forma como nos vamos relacionando com aquilo que notamos. Em particular, qual é a intenção que vamos trazendo? E há uma intenção por trás de tudo o que nos acontece. Todas as palavras, todos os pensamentos, todas as ações que nós temos, têm por trás uma intenção. Mesmo que esta intenção possa não estar tão presente, tão consciente, mas a verdade é que existe esta intenção. Então, a prática da meditação é também um treino de intenção, de irmos momento a momento cultivando esta intenção de presença, de curiosidade, de investigação, de abertura, de não julgamento, não crítica. Um, e nesse sentido, estas atitudes que vamos convidando à prática são de certa forma um modelo de relação. Portanto, está ali a acontecer uma relação que nós estamos a ter connosco mesmos e que vai ter um impacto muito profundo nas relações com as outras pessoas. Portanto, a prática da meditação pode parecer à primeira vista que é algo muito connosco mesmos, sozinhos, no nosso mundo, mas a verdade é que é uma prática relacional. Nós estamos a ensaiar uma relação connosco, estamos a cultivar determinadas qualidades que depois o objetivo é que isto seja levado para a vida, para todos os contextos da nossa vida. Então, para falar de espiritualidade, de religião e espiritualidade, eu gostava de começar por fazer aqui uma separação entre estes dois conceitos. Muitas vezes as pessoas confundem o que é religião e o que é espiritualidade. A espiritualidade é algo que não necessita necessariamente de termos uma religião para trilharmos este caminho de espiritualidade. A espiritualidade tem muito que ver com um contacto íntimo com a vida, com conhecer-nos a fundo, tem muito que ver com contactarmos uma dimensão nossa que vai muito para lá da construção a que chamamos o eu e em que passamos uma boa parte da nossa vida empenhados e isto começa a ficar, quando meditamos, quando começamos a notar o conteúdo da nossa mente, quando começamos a notar os pensamentos, não só os padrões mais repetitivos, como até mesmo o tipo de emoções que estão associadas a cada pensamento, começa a ficar mais claro como
por trás desta dimensão mais egóica, mais da nossa construção do eu, está sempre esta história este sentido autorreferencial. Mas a meditação pode ir muito mais além do que isso. É importante realmente conhecermos e percebermos todos os aspectos, todas as facetas da nossa identidade e de como nos fomos construindo e organizando em termos psicológicos, mas tão importante ou mais importante do que isso é irmos descobrindo outra dimensão um pouco mais profunda, um pouco mais estável, esta dimensão de consciência que nota. E para isso não precisamos estar ligados necessariamente a uma religião. As religiões são estruturas que se organizaram e que, maioritariamente, o que pretendem é apontar para este caminho de espiritualidade. E nesse sentido, são quase como que mediadores da espiritualidade entre o ser humano e esta experiência do divino. Mas a verdade é que não é necessariamente obrigatório nós termos que ter uma mediação, termos que ter uma religião para estar em contacto com esta espiritualidade e para irmos trilhando esta senda. Eu gostava de lhes trazer aqui o exemplo do Buda e de Jesus Cristo, não só porque são histórias que me tocam muito em particular e que acho fascinantes, mas porque pelo lado mais arquetípico e mais mitológico. A mim não me interessa tanto se existiu mesmo esta personalidade, o Buda Gautama, ou se existiu Jesus Cristo, ou se todos os factos que são relatados, todos os episódios, são realmente factuais em termos históricos. É muito mais interessante para mim, do meu ponto de vista, olhar da perspectiva do mito, da perspectiva de que estas vidas, estas jornadas que nos foram relatadas destas duas personalidades, como tantos outros exemplos da humanidade, o que nos estão é a apontar para possibilidades, para potenciais que todos nós temos e guardamos em nós, para potenciais face à adversidade, como conseguimos erguer-nos e transcendermos e fazermos da vulnerabilidade e da dor porta de entrada para algo que está para lá do espaço e do tempo, uma experiência em contacto com o divino, digamos assim. Então eu penso que são exemplos que têm um potencial muito grande, porque apontam-nos para o melhor que o ser humano consegue cultivar em termos de qualidades. Gostava de começar por falar aqui de dois episódios que são muito parecidos no trajeto da vida do Buda e de Jesus Cristo, que acontecem logo no início da sua existência. No caso da vida do Buda, para quem não sabe, o Buda nasceu um príncipe num meio bastante abastado, no reino dos Sákyas, num pequeno reino que existia onde hoje é a atual Índia, ou entre a zona ali entre a Índia e o Nepal. E então ele nasceu num meio bastante privilegiado e logo com o seu nascimento o seu pai pediu a um profeta, um grande mestre, que viesse à corte e lhe falasse um pouco sobre o que iria ser o destino desta criança. Então este profeta, este Asita, o que profetizou foi que esta criança era um ser extraordinário, um ser mesmo assim com capacidades para além do comum mortal e que teria um de dois destinos. Ou seria um grande rei, seria um grande guerreiro e iria expandir o império do seu pai, ou no caso de estar em contacto com o sofrimento, de conhecer a dimensão do sofrimento humano, iria tornar-se um grande mestre espiritual da humanidade. Então o seu pai, como é óbvio, queria que o seu filho expandisse o seu império, queria que se tornasse um grande rei, e o que fez foi tentar, durante toda a sua infância e adolescência e a vida, até aos seus cerca de 26, 27 anos, tentou que este príncipe conhecesse apenas o lado prazeroso da vida, conhecesse apenas a abundância e todos os prazeres sensoriais. Estamos a falar de uma abundância material, de quem tinha todo o tipo de comidas, tinha várias como é que ia dizer, várias companheiras, tinha vários palácios, um palácio para verão, outro palácio para inverno. Enfim, era alguém que estava
profundamente rodeado dos aspectos mais prazerosos da vida. E até que chegou um momento em que o Buda inadvertidamente esteve em contacto com a outra faceta da vida, que tem a ver mais com o sofrimento, com a vulnerabilidade, e teve contacto com a doença, com a morte, com o envelhecimento. Isto marcou de uma forma muito profunda. Isto criou as condições para que ele quisesse encetar um caminho, uma jornada, para querer conhecer um pouco mais esta faceta e, quem sabe, até encontrar uma forma de aliviar este sofrimento que todos os seres humanos padeciam. Já no caso de Jesus Cristo, com o seu nascimento, existe também aqui uma profecia. Os três reis magos, após visitarem Jesus Cristo na cidade de Belém, ao regressarem, ao passarem junto da presença do rei Herodes, descrevem-lhe que terá nascido um grande Messias, aquele rei dos judeus que era profetizado, e isto assustou bastante o rei Herodes, porque queria agarrar-se bastante ao seu poder. Então ele, com receio que viesse aí um Messias que criasse ali uma grande revolução, uma grande instabilidade, ele ordenou que todas as crianças, até aos 2 anos, se não estou em erro, na cidade de Belém fossem chacinadas. Isto ficou conhecido como o massacre dos inocentes. E na verdade o que isto criou foi as causas e condições para que a vida de Cristo fosse sempre muito em contacto com uma realidade de profunda injustiça, profundo desequilíbrio. A sua família acabou por ter que fugir para o Egito para se manter a salvo, e depois acabaram por regressar com a morte do rei Herodes, mas a sua vivência era sempre no contacto com uma realidade profundamente injusta, profundamente hierarquizada, em que a maior parte da população vivia em escravatura. E porquê é que eu trago aqui estes dois exemplos, estes dois episódios? Porque há aqui um tema da profecia autorrealizável. Isto é o tema também que está por trás de quase todas as tragédias gregas e que tem a ver com o nosso medo do destino. A forma como nós, em muitos aspectos da nossa vida, e eu convido-os, desafio-os a olhar onde na vossa vida é que existe esta profecia autorrealizável. Onde na vossa vida vocês temem que algo aconteça, algo que prevêem que pode vir a acontecer, então pomos em marcha uma série de estratégias para evitar, para fingir que não está lá, para fugir, e na verdade essas estratégias acabam por criar todas as causas e condições para que o pior dos cenários possam acontecer. E no fundo isto é o que está por trás de todas as nossas neuroses, todas as nossas dificuldades de lidar com determinados aspectos da nossa vida, vem muito desta profecia autorrealizável, destas estratégias que pomos em marcha para evitar, mas que acabam por ser muito pouco adaptativas e muito pouco benéficas. Não sei se isto faz-lhes algum sentido, ressoa um pouco assim com a vossa vida. É um desafio que lhes deixo assim de, ok, é apenas uma possibilidade. E lembrem-se que o que eu estou aqui a trazer são apenas possibilidades, são contemplações. E se lhes fizer sentido, ótimo. Se não fizer, ok, descartem. Mas o desafio que lhes deixo, na verdade, é olharem com um olhar assim honesto, para tentar perceber onde é que na minha vida eu posso estar aqui a incorrer numa profecia autorrealizável. Então gostava de falar sobre também o que foi a proposta e a mensagem destas duas figuras incontornáveis, Jesus Cristo e o Buda, que tem muito que ver com busca de verdade, tem muito que ver com ir ao encontro das coisas tal como estão, para além das aparências, para além do que possa vir a ser, para além do que já foi. E, e o próprio Jesus Cristo falava muito sobre esta dimensão do reino dos céus, desta dimensão do ser humano que pode ser acedida aqui e agora, através da vivência, através do corpo, não uma coisa para ser acedida depois, não uma coisa que seja acedida só por quem é rico, por quem é pobre, por quem faz isto ou assado, mas uma dimensão de espiritualidade que pode ser acedida muito através do corpo, muito através da vivência. E muito esta é a mensagem também do Buda, desta cultivar de sabedoria,
olhar para a realidade tal como ela é, para além daqueles filtros que deturpam o entendimento correto e que todos nós temos, todos esses filtros, essas impurezas que não nos deixam ver a realidade muitas vezes como ela é e que são fruto da nossa construção psicológica, aquilo que chamamos o eu, que tem sempre crenças e formas de olhar para as coisas que são muito enviesadas. E nós, na verdade, estamos a olhar para a realidade através de uma perspectiva que nem sempre tem a amplitude suficiente para abarcar as coisas tal como são. E a proposta da meditação é muito esta. E por isso gostava de fazer aqui esta ponte entre a mensagem de Jesus Cristo e do Buda e a proposta da meditação, de que é aqui com este corpo e com esta mente que nós podemos ir ao encontro da experiência e quem sabe até contactar uma dimensão de... Deixa-me só ver, estou aqui a ver aqui umas mensagens. Deixa-me só ver o que é que estão aqui a dizer no bate-papo. Ok. Era só para confirmar se continuavam a ouvir-me. Eu penso que o som está ok. Conseguem ouvir-me bem? Ótimo, ótimo. Então, uma forma de relembrar que a proposta da meditação é muito ir para lá daquela nossa construção do eu, da forma como achamos que somos, ou que achamos que temos que ser, ou achamos que a vida tem que ser. Então, é uma proposta de honestidade e de ir ao encontro das coisas tal como são. E é também uma proposta de ética, de cuidado pela vida, muito para além do que é a norma e do que é aquela ética construída pela nossa cultura. Isto no sentido em que é importante para nós irmos desenvolvendo esta abertura de coração e criar uma relação mais terna e mais gentil connosco mesmos e com os outros. Isto foi muito a mensagem de Jesus Cristo e do Buda. Tanto um como o outro foram figuras revolucionárias. Jesus Cristo foi alguém que, apesar de estar num contexto em que a religião dominante, o judaísmo, tinha uma série de propostas com que ele concordava, mas ele viu como a religião tornou-se uma estrutura de poder estática e que acabava por ser não um mediador para a espiritualidade do ser humano, mas até um obstáculo em que as pessoas se tinham perdido em rituais, muitas vezes esvaziados de conteúdo e de significado. E então teve uma voz muito crítica para a forma como a religião estava a ser vivida naquela altura, naquele tempo, e pagou o preço mais alto por, hum, por, se, por se erguer contra a forma como a religião, o caminho que a religião estava a tomar. Acabou por ser crucificado por isso, por levantar essa voz. O Buda também teve um papel muito revolucionário. O seu primeiro ato revolucionário foi abandonar toda aquela vida de abundância e em que vivia assim, e abandonar a sua linhagem, abandonar o que seria o seu destino. E mesmo depois, mais adiante, depois de ter chegado ao seu caminho de despertar, de iluminação, ele acolhia todas as pessoas, independentemente do meio social de onde vinham, o que era algo muito desconfortável para aquela época, em que havia um sistema muito estruturado de castas, em que haviam pessoas que chamavam os intocáveis, em que a única coisa que podiam fazer eram aqueles trabalhos menores, ou cuidar de animais, ou cuidar da sujidade das outras pessoas. Então o Buda surge aqui também como uma figura revolucionária que consegue ver para além do que são as normas e as regras, que são construções humanas e que são muitas vezes temporais. Numa geração são de determinada forma, gerações depois, se calhar, já são ligeiramente diferentes e que são construções necessárias a podermos conviver uns com os outros, mas esta ética de cuidado pela vida que surge este desenvolver deste caminho espiritual é algo que é muito mais para além destas normas vigentes. É, na verdade, um reconhecer do que é promotor de respeito e de cuidado pela vida. Recordo-me de um professor de filosofia e de ética brasileiro que gosto muito de ouvir, que é o Clóvis de Barros Júnior.
E então ele tem uma definição de ética que eu acho fantástica. Ele diz que ética são as regras de convívio, regras de relacionamento na ausência de amor. Porque nós, quando estamos numa relação amorosa, quando, sei lá, uma relação de um pai e um filho, hum, quando há amor verdadeiro, é muito fácil nós percebermos, ou pelo menos é mais fácil nós percebermos de que forma nos relacionar, de que forma, o que é que podemos fazer e não fazer que possa magoar ou não o outro. Mas quando não há este amor, quando vamos para lá naquele nosso círculo mais íntimo, será que é assim tão claro a forma de nos relacionarmos com os outros? Hum, será que aí é tão claro assim essa gentileza, esse amor, essa compaixão pelo outro? Então este é um bocado o convite também, não só da meditação, como qualquer caminho que nos proponha um desenvolvimento do nosso lado mais espiritual, que tem que ver com este cuidado e relacionamento eterno com a vida. Então gostava de trazer também aqui o que é a proposta do Buda, que é muito a premissa da meditação, que é esta proposta do caminho do meio. E o Buda teve a experiência do que era viver uma vida só em contacto com o prazer, que aqui nesta imagem podemos ver aqui simbolizada por esta figura do Buda, assim mais gorduchinho, e depois no outro extremo, ele nos primeiros tempos da sua jornada, após abandonar o palácio, ele abandonou todas as suas posses materiais e a forma como tentou compreender o sofrimento e erradicar o sofrimento foi através da negação da experiência humana, foi através da desconexão com o corpo, de mortificar o corpo, porque havia naquela época muito esta crença de que precisávamos de pôr muita preponderância na parte mais mental, mais da consciência, e o corpo era algo que era inferior e algo a que teríamos que nos libertar de alguma forma. Então, as práticas de automortificação, práticas ascéticas, levaram o Buda a uma situação extrema em que ele quase que morreu. Ele chegou a um ponto em que, segundo contam os relatos, ele comia um bago de arroz por dia. E isso pode-se ver aqui simbolizado por esta estátua do Buda, em que se vê as costelas, em que ele está magríssimo. Até que chegou um momento na sua jornada em que ele percebe que nenhuma das duas possibilidades, nenhuma destas polaridades, estava realmente a trazer qualquer tipo de discernimento ou de entendimento de como se libertar do sofrimento. E foi quando, ao testemunhar eu acho que o episódio falava dele assim na margem do rio e veio passar um barco com duas pessoas, um mestre que estava a ensinar um aluno a tocar um instrumento musical. Então ele ouve o mestre a dizer que para que o instrumento musical toque e que soe corretamente, não podes nem apertar demasiado a corda, porque senão a corda vai partir, mas também não a podes deixar demasiado solta, porque senão vai ficar muito laça e não vai emitir som. E aquelas palavras tiveram assim um impacto muito grande na sua vida. Ele percebeu que havia outra proposta, que é esta proposta chamada do caminho do meio. Então, esta proposta de face à experiência de dificuldade, face à experiência da vulnerabilidade, que é incontornável na experiência humana, poder ir ao encontro, poder estar em contacto com todo este espectro do agradável, do desagradável, da vulnerabilidade, sem ter que fugir, sem ter que ir atrás do prazer, sem ter que pautar uma vida em que fazemos como meta de sucesso, estarmos sempre a ter experiências prazerosas, mas no fundo usar isso, o prazer, como uma forma de fugirmos ao desprazer, fugirmos ao estarmos em contacto com os nossos lados mais vulneráveis. E a outra polaridade que é reprimirmos ou negarmos essa experiência de vulnerabilidade ou distrairmos-nos. E há tantas estratégias para nos distrairmos da dificuldade, seja através de medicação, bebida, drogas, entretenimento, enfim, há mil e uma estratégias, perdão, para não termos que lidar com o que está a acontecer na nossa experiência. Então, o que o Buda está aqui a propor, e o que é muito a premissa depois da prática da meditação, é irmos a pouco e pouco
criando aqui um novo hábito que é não só não fugir do que é desagradável, nem agarrar também, não nos agarrarmos unicamente àquilo que é agradável. Então podemos ir ensaiando esta abertura a todo o espectro da existência humana. Então, continuando nesta senda da via da espiritualidade, eu gostava de falar destes dois aspectos, esta dimensão mais humana que eu já referi há pouco, esta nossa, eu diria que é a maior parte de nós, é onde passamos, se calhar, 99,9% do tempo a lidar com a experiência desta construção do eu e de todas as dificuldades e desafios que surgem. E depois uma outra dimensão, se calhar mais profunda da nossa experiência de ser humano, de estar vivos, uma dimensão mais divina, mais para lá da dimensão de espaço e de tempo, e que se calhar tem muito que ver com este espaço de consciência, e que na prática da meditação, se calhar a pouco e pouco podemos ir contactando, a pouco e pouco, no intervalo entre os pensamentos, no silêncio entre os sons, se calhar começamos a perceber que, ok, há ali uma dimensão mais instável, que depende de causas e de condições e que é um fluxo, na verdade, e que, na maior parte dos casos, este fluxo nós até temos muito pouca autoria. Se repararem, quando fecham os olhos e notam a vossa experiência, uma boa parte dos pensamentos que surgem nem são por iniciativa nossa, nem somos nós que escolhemos os pensamentos que surgem. Então, esta experiência, muitas vezes a imagem, a metáfora que é usada para descrever isto é o oceano, em que à superfície temos todas aquelas ondulações, temos aquela agitação provocada pelas tempestades emocionais, pela experiência da vida, digamos assim, e que é incontornável, faz parte de estarmos vivos, mas depois, saindo assim um pouco abaixo dessa dimensão que depende mais de causas e de fatores externos e internos, há uma dimensão em que a pouco somos convidados, somos apelados a visitar cada vez mais, e eu acho que todas as pessoas que já tiveram um anseio de espiritualidade, um anseio de algo maior do que só apenas estas conquistas materiais, eu acho que é para ali que aponta esse anseio, é para esta dimensão mais profunda da nossa existência, que está muito para lá do pensamento, está muito para lá eu acho que tem muito que ver com dimensão de consciência, tem muito que ver com algo que pressentimos, que intuímos, que não se enquadra nestes conceitos de espaço e de tempo e de finitude. E é algo que penso eu que completa a nossa experiência humana e que dá um propósito último, dá assim quase como que o pano de fundo, dá assim o contentor onde esta experiência finita que todos nós vimos ter aqui à Terra, desde que nascemos até que morremos, eu acho que isto é o contentor, esta dimensão espiritual que dá esta possibilidade de eterno também, nesta experiência finita, contactarmos também algo em nós que é eterno. E a proposta da espiritualidade e da meditação também é um caminho então de transcendência, transcender esta dimensão mais egoica, transcender este nosso lado. E gostava de referir que quando falo aqui em transcender o ego, não é de uma forma negativa. E é importante deixar assim bem claro que o ego é algo que é essencial e faz parte da nossa experiência de estarmos vivos, e alguém achar que precisa de matar o ego ou de destruir o ego, hum, na verdade o que isso representa é uma pessoa ficar com o ego fraturado, e isso leva-nos para uma experiência de psicopatologia, leva-nos para uma experiência de psicose, que nós precisamos de um ego bem estruturado para navegarmos pelo mundo, para nos relacionarmos com as outras pessoas, colocando limites às outras pessoas e à vida, para defendermos as nossas necessidades. Nós precisamos estar muito em contacto e precisamos desta construção em que fomos organizando aquilo a que chamamos o eu.
Mas é importante também perceber que há algo mais para além dessa construção. Então, diria que há estes dois lados da nossa experiência, e em que o objetivo da prática de autoconhecimento e de espiritualidade é este caminho. Não tanto chegar a um destino, não tanto chegar ao topo da montanha para gozar a vista, para chegarmos a um ponto em que já não temos que lidar com a vulnerabilidade. Mais do que isso, o objetivo é o caminho. O objetivo é irmos navegando nesta experiência humana, lidar com a vulnerabilidade, lidar com o sofrimento, mas pegar no sofrimento como forma e porta de irmos ao encontro da espiritualidade. Isto leva-me também aqui para este conceito, passando aqui à frente, este conceito de pseudo-espiritualidade, que surge muito com aquelas propostas, se calhar, mais New Age, mais esotéricas, que falam muito na morte do ego, falam muito no transcender e que, na verdade, leva a que muitas pessoas sigam esse atalho, que é acharem que não precisam de lidar com esta experiência humana ou com as coisas mais mundanas, com, com os pés assentes no chão, de ter que pagar as contas, ter que, se calhar, ter algum tipo de atividade para, enfim, para pagar as contas, para termos alguma estabilidade na nossa vida. E isto tende a levar as pessoas às vezes a quererem aceder ao topo da montanha sem ter que fazer aquele trabalho de se conhecerem, sem terem que fazer o trabalho de criar um ego mais estável, criar uma parte psicológica que não tenha tantos conflitos. Então, a proposta da espiritualidade tem esta armadilha em si, digamos assim, esta pseudo-espiritualidade, de querermos achar que podemos chegar a um sítio em que não temos mais que lidar com o sofrimento. A proposta é ligeiramente diferente. A proposta é aprendermos a relacionarmos com o sofrimento de uma forma mais sábia e de uma forma que o sofrimento possa ser usada como de forma a que fique mais claro como o reverso do sofrimento é amor, ou melhor, o reverso do sofrimento são aqueles lados que nós muitas vezes não podemos contactar, são aqueles lados em que temos tantos recursos e em que temos tantos tesouros. E o preço a pagar, se calhar, por nos abrirmos, por nos abrirmos ao amor, por nos abrirmos à vida, foi então essas pequenas feridas, foram essas marcas de trauma que ficaram e que moldam a nossa vulnerabilidade. E o que é irónico é que é através dessa vulnerabilidade que nós vamos chegar esta dimensão mais profunda, este trabalho de encontrarmos os nossos recursos e de encontrarmos também a nossa essência. Então, deixar bem claro estes dois lados, dimensão humana mais finita, mais egoica, e a dimensão mais profunda, mais do contacto com o eterno, mais contacto com o divino. Mas, na verdade, é através da experiência da vulnerabilidade humana que nós podemos fazer esta prática de caminho. E isto é uma prática que não tem nada de teórico, ou melhor, não tem nada em que tenhamos que acreditar na palavra dos outros para, enfim, para poder trilhar o caminho. A proposta é mesmo experimentarmos por nós mesmos. E cada vez que fechamos os olhos para meditar, cada vez que fazemos uma prática de meditação, na verdade o que estamos a fazer é isto, é levarmos a atenção e pormos à prova isto que estou aqui a falar, de como a vulnerabilidade não é assim tão, como é que eu ia dizer, não é tão óbvia como parece. A dor não é assim tão limitadora como parece. Parece assim um bocado contraintuitivo esta proposta de irmos ao encontro da totalidade da nossa experiência, esta proposta de caminho do meio, mas a verdade é que a meditação e a via espiritual, porque não é só feita de racionalidade, porque não é só feita de lógica linear e cognitiva, encerra em si uma série de paradoxos, e este é apenas mais um dos paradoxos. Eu gostava de lhes ler um poema que fala muito sobre esta dimensão humana e estas duas facetas da dimensão humana, que é um poema de António Machado, e ele diz assim: sonhei, bendita ilusão, que uma nascente fluía dentro do meu coração. Por que ribeira escondida, água, vens tu até mim?
manancial de nova vida, onde jamais eu bebi. De noite, quando dormia, sonhei, bendita ilusão, que uma colmeia vivia dentro do meu coração, e as douradas abelhas iam fabricando nele, com as amarguras velhas, branca cera e doce mel. De noite, quando dormia, sonhei, bendita ilusão, que um ardente sol luzia dentro do meu coração. Era ardente porque dava o calor de um rublar, e era sol porque iluminava e porque fazia chorar. De noite, quando dormia, sonhei, bendita ilusão, que era Deus o que eu trazia dentro do meu coração. Eu acho que a poesia é algo que tem este poder de ir para lá das palavras, da prosa, que é se calhar uma estrutura mais linear e mais racional. Às vezes a poesia consegue ir buscar conceitos que são mais subtis e por isso faz-me sentido ir trazendo de vez em quando assim poemas para falar de conceitos que se calhar traduzindo apenas através de palavras pode ficar se calhar um bocadinho aquém, pode ficar pobre. E por isso mesmo nas minhas práticas de meditação gosto muito de ir usando a poesia como forma também de ir apontando possibilidades. Por fim, gostava só de referir aqui um aspecto que é a noite escura da alma. Isto é um termo que foi cunhado já há muito tempo atrás. Eu acho que isto vem de um poema de um frade carmelita, penso foi do século XV ou XVI, São João da Cruz, em que ele fala dos desafios e obstáculos na via de espiritualidade, nesta jornada do encontro da alma com Deus. Então ele fala desta experiência de estar perdido na vulnerabilidade, na escuridão da noite, ainda sem conseguir ver de que lado é que vai surgir a luz. E isto é uma experiência que muitas vezes acontece, para não dizer, na maior parte das vezes acontece, que sempre que nos propomos ir ao encontro de quem somos, seja através da meditação, seja através da psicoterapia, seja através de algum processo de desenvolvimento pessoal, de alguma forma isto vai nos pôr em contacto com a vulnerabilidade. E é importante que também este processo, relembrar que isto é um processo que não temos que fazer a sós. Às vezes pode haver também aquela ideia romantizada de que é a ir meditar, se calhar para a gruta, que nós vamos conseguir atingir assim uma grande compreensão, uma grande libertação, mas na verdade é mais na relação, é mais através dos relacionamentos que nós nos vamos desenvolvendo, porque é no relacionamento que vai surgindo mais a vulnerabilidade e aspectos cada vez mais subtis da nossa vulnerabilidade. E é através da vulnerabilidade, como eu referi há pouco, que nós vamos fazendo caminho e vamos encontrando também os nossos recursos e vamos encontrando também forma de transformar dor em amor. Então, é importante referir também esta possibilidade de encontrar obstáculos difíceis, esta noite escura da alma, e de ser tão importante também fazer este caminho com outras pessoas. Em particular com a prática da meditação é mesmo importante termos ou fazer um curso de meditação ou pelo menos poder ter a possibilidade de ir consultando alguém que já conhece um pouco mais o território de experiência, já conhece um bocadinho as armadilhas da meditação e porque estou a chegar mesmo ao fim já da apresentação, gostava só de referir quais é que são as atividades que eu tenho. Bom, na verdade, podem consultar o site compassivamente.pt, onde podem ver as propostas que eu vou fazendo em termos de meditação. Eu tenho propostas de prática, grupo semanal, com meditações guiadas, à segunda e à quinta-feira, e podem ver a informação toda aí no site. De vez em quando tenho retiros também, vou fazendo estes workshops de divulgação, e tenho também outra perspectiva, outra vertente, que é a psicoterapia corporal, que eu comecei a fazer há 5 ou 6 anos, esta formação, e tenho também esta possibilidade, caso alguém lhe faça sentido, de acompanhar num processo psicoterapêutico. É uma questão de entrar em contacto comigo e qualquer questão, qualquer dúvida, hum,
Entrem em contacto, coloquem. Eu vou partilhar, eu vou-lhes enviar um e-mail com estes poemas que muitas vezes pedem para partilhar estes poemas que vou trazendo. Já agora gostava só de ler mais um último poema de John Welwood, que foi quem cunhou o termo spiritual bypassing, ou pseudo-espiritualidade. Então ele diz assim: esquece a iluminação, senta-te onde quer que estejas e ouve o vento cantar nas tuas veias. Sente o amor, a saudade, o medo nos teus ossos. Abre o teu coração a quem és, neste momento, não a quem gostarias de ser, não ao santo que lutas por te tornar, mas ao ser aqui mesmo diante de ti, dentro de ti, em teu redor. Tudo em ti é sagrado. Tu já és mais e menos do que tudo o que possas conhecer. Expira, alcança o teu interior, abre mão. Então eu depois vou-lhes partilhar estes poemas, vou partilhar também a gravação para quem não pôde estar presente. Eu gostava agora de dar aqui uma oportunidade, dar aqui um espaço a quem queira partilhar, nem que seja assim uma palavra, o que é que levaram daqui, ou colocar alguma questão, alguma dúvida, algum aspecto que não concordem, estejam perfeitamente à vontade para, ou através do chat, ou através da, ativando o som do vosso lado, colocar a questão. Estejam perfeitamente à vontade. E eu vou aproveitar para parar a gravação